Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto da reforma tributária. Programa Farmácia Popular agora tem remédio contra rinite, colesterol e mal de Parkinson de graça. Enchentes do Rio Grande do Sul estão pressionando menos o preço dos alimentos. Operação da Polícia Federal desmanchou esquema de contrabando de 500 mil celulares. Ex-presidente Donald Trump desafiou Joe Biden para um novo debate, enquanto engrossa o coro para que o atual presidente desista da candidatura à reeleição. Cúpula da OTAN considera irreversível a entrada da Ucrânia na organização. Depois de 10 anos de pesquisa, foi apresentado no Reino Unido um dinossauro que viveu na Terra há 125 milhões de anos. E como hoje é dia da pizza, não faltam opções no cardápio, que inclui até a de feijoada ou de mussarela com fios de ouro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o projeto da reforma tributária. Faltam os destaques, entre eles, um que ainda vai causar polêmica, também já aprovado, que é o da isenção de impostos sobre as carnes. O presidente Lula apoiou a inclusão do item na cesta básica com o apoio do PL, do ex-presidente Bolsonaro. Uma notícia ruim para a equipe econômica do ministro Fernando Haddad. Mas existem outros pontos desta reforma que interessam muito a população. Quem tem mais detalhes do andamento das votações ao vivo de Brasília é o repórter Ângelo Nascimento. Boa noite, Ângelo. Oi, Jaqueto, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Foram 366 votos favoráveis e 142 contrários a esse texto base desse projeto que regulamenta a reforma tributária. Agora, então, os deputados seguem analisando os chamados destaques, que são sugestões de alteração no texto. Como você lembrou muito bem, agora há pouco, então, houve a aprovação de uma emenda que foi apresentada justamente pelo PL, que é o partido de oposição ao presidente Lula, que é a partir, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que busca justamente isentar ali os tributos, que incidem sobre carnes, também peixes, sal e queijos. Isso foi possível depois de um acordo com a base do governo. Os governistas acabaram cedendo por conta também de um apelo, uma defesa bastante enfática mais cedo do presidente Lula, que pediu então que eles defendessem a inclusão desses itens da cesta básica. Também durante a madrugada desta quarta-feira, um novo relatório foi apresentado pelo grupo de trabalho, que analisou esse projeto, e também por líderes partidários. Uma das novidades foi justamente então ali a inclusão na alíquota de redução de 60% de medicamentos populares, como por exemplo então aqueles antigripais. A medida também se aplica para os medicamentos registrados na Anvisa e também que são produzidos por farmácias de manipulação. Esse relatório também traz ali uma lista de 383 medicamentos que também terão a isenção zerada, viu? Um outro ponto importante também, uma outra novidade, é o mecanismo de devolução de imposto para a população inscrita no cadastro único do governo federal, ou seja, a população de baixa renda, ou seja, o chamado cashback, Então serão devolvidos ali 100% da CBS, que é o futuro imposto federal sobre consumo para energia elétrica, água, esgoto e gás natural, e não mais 50%, como vinha sendo discutido. O passo seguinte, então, depois desta aprovação aqui na Câmara dos Deputados, é justamente, então, o Senado Federal. É importante lembrar que se houver, então, alterações significativas feitas ali pelos senadores, aí, então, terá necessidade de voltar para análise dos deputados, e quem dará a palavra final é justamente a Câmara dos Deputados. Aí depois, então, segue para a sanção ou veto, do presidente Lula. Depois, então, de finalizada também essa tramitação, é importante lembrar que esse projeto é essencial, extremamente importante para dar início à transição e à implementação dos novos tributos, que vão substituir ali hoje os 5 impostos que são pagos. 3 tributos, então, federais, PIS, COFINS e IPI, darão origem à contribuição sobre bens e serviços
Serviços, que é o CBS, que será de competência federal. ICMS estadual e também, no caso, o ISS, que é municipal, serão unificados no imposto sobre bens e serviços como gestão compartilhada entre estados e também municípios. Agora aguardar então a análise dos destaques, mas a expectativa então é de que essa sessão ainda vai ser bastante longa aqui na Câmara dos Deputados, viu, Jaqueto? Com certeza, Ângelo. Obrigado pelas informações. Logo mais você volta com outras notícias. E a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Corisco Turbo, que mira uma organização criminosa suspeita de importar ilegalmente grande quantidade de produtos eletrônicos de origem estrangeira sem pagamento de tributos. Os agentes estimam que nos últimos 5 anos, a quadrilha tem enviado ao Brasil mais de 500 mil celulares. Na manhã desta quarta-feira, em ação conjunta entre a Receita Federal, a Polícia Federal se uniu para desarticular um esquema de importação ilegal de grandes quantidades de mercadorias do Paraguai e dos Estados Unidos sem o pagamento de impostos. Segundo as investigações, há indícios da remessa ilegal de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais ao exterior, com importação ilegal de mais de 500 mil celulares. Os investigadores afirmam que o grupo se dividia em núcleos responsáveis pela negociação e venda de produtos eletrônicos, transporte e armazenamento, constituição de empresas fictícias, envio de dinheiro para o exterior e receptação dos produtos para revenda em comércios. A operação foi realizada em 7 estados no Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Maranhão e Rio Grande do Norte. Mais de 50 mandados de busca e apreensão foram emitidos entre imóveis e carros bloqueados. Nas contas dos envolvidos, cerca de 280 milhões de reais. Segundo a PF, os suspeitos devem responder pelos crimes de falsidade ideológica, descaminho, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Departamento de Investigações Criminais de Santa Catarina prendeu hoje 22 pessoas que aplicavam o conhecido golpe da Central Falsa de Atendimento Bancário. Em 5 anos, este golpe movimentou R$500 milhão em todo o país. Neste de Santa Catarina, os policiais chegaram aos chefes da quadrilha, que moram no estado, e fizeram 18 prisões em São Paulo. Tudo graças a uma senhora de 70 anos de idade, que reclamou quando perdeu R$90 mil. Quando ligam, as pessoas dizem que são funcionários de um banco e que encontraram uma movimentação atípica na conta do cliente, que liga para conferir. Aí, perde tudo. E outro esquema de fraudes foi descoberto hoje durante uma operação policial em 5 estados. Foram desviados R$10 milhões de dinheiro do auxílio emergencial e até recursos que seriam destinados a moradores de rua. Os agentes saíram para cumprir, no total, 11 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí. A Operação Falso Egídio vinha investigando uma suspeita de fraude na distribuição de benefícios, como o auxílio emergencial pela Caixa Econômica Federal. A ação surgiu de um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e a Caixa Econômica. As investigações revelaram que um grupo de criminosos fez o desvio do dinheiro através do aplicativo Caixa Tem. Os golpistas conseguiram o acesso ao sistema após subornarem um servidor e 2 funcionárias terceirizadas da Caixa. No aplicativo, os criminosos desviavam o auxílio emergencial de beneficiários e transferiam os valores para contas abertas em nome de pessoas em situação de rua. Ao todo, o prejuízo causado é estimado em cerca de R$10 milhões. Os investigados responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro. Para combater os incêndios florestais, o Ministério Público Estadual e o Instituto Homem Pantaneiro se uniram e vão monitorar a região pantaneira com o uso de inteligência artificial. O sistema surgiu após a tragédia ambiental registrada na região em 2020. O termo de cooperação foi assinado pelo Instituto Homem Pantaneiro, IHP e o Ministério Público Estadual. Um trabalho que usa tecnologia para a detecção de crimes ambientais, principalmente incêndios. A partir desse momento, o Ministério Público vai ter acesso ao sistema de monitoramento remoto
que o IHP possui uma tecnologia avançada que utiliza inteligência artificial e que permite identificar tanto autoria quanto materialidade de ilícitos ambientais ou mesmo delitos, né, contra o Pantanal Sul-Mato-Grossense causados por incêndios. O sistema tem vantagens sobre o que hoje é usado pelas forças de segurança do Estado. É um software que utiliza a inteligência artificial procurando fazer a detecção do fogo imediatamente ao seu início, com 3 minutos. O sistema que utiliza hoje o Corpo de Bombeiros, o próprio Preve-Fogo, é um sistema que depende de satélites, muitas vezes com 6, 8, 12 horas de delay, e ele identifica focos de calor. A diferença do sistema é que ele detecta o local exato, a coordenada geográfica, onde esse fogo está havendo a ignição. Com a detecção imediata dos pontos de fumaça, o combate tende a ser mais efetivo. Se eu tenho a detecção logo no seu início, e eu tenho uma capacidade de logística, né, ou uma equipe de pronto emprego, eu consigo debelar o incêndio logo no seu início. Então, isso faz uma diferença significativa, comparando com os sistemas tradicionais, né? Você normalmente espera ver vários acúmulos de foco de calor, às vezes 2, 3 dias, para caracterizar que aquilo seja um incêndio, ou você faz um sobrevoo, que sempre tem um alto custo para identificar aquele local. O que nós estamos falando é como se fosse, fazendo uma analogia, um Big Brother da natureza. Então, nós olhamos em tempo real para esse conjunto de áreas e 2 vezes mais as áreas, né? As áreas somam 300 mil hectares, ou seja, nós estamos olhando para um pouco mais de 1 milhão, ou seja, as áreas que estão no entorno também, as fazendas, acabam sendo do alcance do sistema de detecção. O sistema surgiu em 2020, após a tragédia ambiental que terminou com uma devastação de 4 milhões de hectares no Pantanal. Inicialmente, essa tecnologia ela foi feita para a floresta plantada, mas ela foi customizada para que ela pudesse ser utilizada em áreas protegidas, como no nosso caso. Nós conseguimos, para cobrir todas as áreas, a instalação de 5 câmaras, são câmaras Bosch de grande alcance, de 15 a 30 quilômetros, e como nós temos a altura da Serra do Amolar, esse alcance ainda amplia um pouco mais. Então, nós olhamos hoje para todas as nossas reservas e no entorno, alcançando quase 1 milhão de hectares de área coberta por esse sistema. Já foi apresentado, inclusive, para o secretário de Estado Jaime, para o próprio governador, e já existe um projeto sendo analisado no governo para que a gente possa ampliar, o que nos faria ter uma diferença significativa no esforço de proteção do bioma. E veja a seguir, enchentes do Rio Grande do Sul estão pressionando menos o preço dos alimentos. E o programa Farmácia Popular agora tem remédio contra rinite, colesterol e mal de Parkinson de graça. Os funcionários da Previdência entraram em greve por aumento de salário, uma medida que poderá prejudicar tanto quem paga o INSS como quem devolve os benefícios. Vamos voltar a Brasília para ouvir do repórter Ângelo Nascimento mais informações sobre o assunto. Ângelo? Jaqueto, essa medida atinge tanto quem trabalha presencialmente nas agências da Previdência Social, como também quem trabalha ali remotamente, ou seja, no chamado home office. Diversos também serviços, né, infelizmente, ali prestados então por esses servidores do INSS acabam sendo atingidos e serão atingidos nos próximos dias por conta dessa paralisação. A concessão de benefícios, como por exemplo o benefício de prestação continuada, o BPC, também aposentadorias, além de recursos e revisões. Os atendimentos presenciais também serão suspensos, com exceção das perícias médicas. O pente fino também, que vem sendo realizado ali pelo INSS em relação aos benefícios, também será suspenso, né? E acaba frustrando o governo, que tem uma expectativa de conseguir reduzir os gastos ali das despesas obrigatórias em pelo menos cerca de 26 bilhões de reais e contava justamente com esse pente fino. É importante lembrar que os servidores já vinham trabalhando na chamada ali operação apagão, né? Reduzindo em 20% essa produção. Inclusive, a orientação era para que os servidores não fizessem
fizessem hora extra e também nos dias específicos nem realizassem trabalho a mais no home office, deixando de cumprir metas de produtividade. Isso acaba afetando também aquele programa que busca reduzir as filas nas agências da Previdência Social. A reivindicação, então, de um reajuste salarial de 33% até 2026, além de uma valorização na carreira de técnico do Seguro Social. Em nota, o INSS disse desconhecer até o momento essa informação de agência fechada em relação a atendimento ao segurado e segue com todos os canais remotos em funcionamento. E destacou ainda que o segurado pode acessar normalmente o aplicativo ou site Meu INSS e ligar para a central telefônica 135, que funciona das 7 da manhã às 22 horas, ou seja, às 10 horas da noite. Jaqueto. Obrigado, Ângelo, que falou ao vivo direto de Brasília. Boa noite para você, Ângelo. E o programa Farmácia Popular do Governo Federal completa 20 anos. Para comemorar, o Ministério da Saúde anunciou hoje uma medida que beneficia o bolso dos brasileiros. Remédios para tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite vão ser oferecidos de graça para a população. Cerca de 3 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com a medida do Ministério da Saúde que torna gratuita a distribuição de medicamentos do programa. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez o anúncio da medida, destacando os remédios que vão ser entregues para a população. A partir de agora, nós temos 95% dos medicamentos e insumos oferecidos na farmácia popular de forma inteiramente gratuita. E estamos agregando, então, a gratuidade 10 medicamentos. São medicamentos indicados para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Essa lista de gratuidade já incluía antes medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais. Mas hoje trazemos, não é esse fato, de termos 10 medicamentos na gratuidade, ainda trazendo mais benefícios do nosso programa Farmácia Popular. Segundo dados do governo, o programa oferta 41 itens entre remédios, fraldas e absorventes. Antes da medida, o Ministério da Saúde pagava até 90% do valor de referência e o cidadão pagava o restante, conforme o preço de venda praticado pela farmácia. A partir de agora, com esta nova lista de gratuidade, o brasileiro pode economizar até R$ 400 por ano. O programa Farmácia Popular foi criado pelo governo federal em 2004 e está presente em 85% das cidades brasileiras. Cerca de 4.700 municípios participam com mais de 31 mil farmácias credenciadas em todo o país. E a Anvisa aprovou hoje o projeto piloto para a implementação da bula digital de medicamentos no Brasil. A proposta é que seja incluído nas embalagens de remédios um QR Code para leitura rápida. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a inclusão nas embalagens de medicamentos específicos um código de barras bidimensional, o QR Code. As informações coletadas vão servir de apoio para a futura regulamentação da bula digital. Além de direcionar o usuário para a bula digital do medicamento, a ferramenta também vai permitir o acesso a informações adicionais, como vídeos e outras instruções que ajudem no uso adequado do remédio. No primeiro momento, a bula digital será permitida para amostras grátis de medicamentos, os destinados a estabelecimentos de saúde, medicamento de baixo risco, isento de prescrição ou medicamentos com destinação governamental. Em nota, a Anvisa reforçou que, mesmo nos casos em que a implementação da bula digital passa a ser permitida, as bulas impressas devem ser oferecidas caso sejam solicitadas por pacientes ou profissionais de saúde. A proposta aprovada nesta quarta-feira pela Anvisa passou por consulta pública entre dezembro de 2023 e março deste ano. Depois da pandemia, a região central da capital paulista foi a que mais atraiu comerciantes. O levantamento foi feito pela Associação Comercial da cidade de São Paulo. Os números de abertura e fechamento de empresas da Secretaria Municipal da Fazenda referem-se aos 8 distritos da região central: Sé, República, Bom Retiro, Santa Cecília, Consolação,
Bela Vista, Liberdade e Cambuci. Se observada apenas a evolução das empresas ativas no Triângulo Histórico Paulistano, área do centro delimitada pelo Pateu do Colégio, e os largos São Francisco e São Bento, há reforço da ideia de a região tem ganhado a preferência de empreendimentos que não funcionam com a porta para a rua. De janeiro a maio de 2023, o comércio varejista representava 26 dos 79 negócios ativos no perímetro, seguido de longe por empresas de alimentação e de pesquisas, ambos com 6 estabelecimentos cada, segundo dados da Associação Comercial. No mesmo período de 2024, as lojas do varejo ainda lideravam, representando 30 de 117 empresas, mas com uma fatia menor do bolo. O segmento caiu de 33% para 27% no intervalo. Além disso, o setor passou a ser seguido de perto por 24 empreendimentos de saúde, representando 20%, e por 21% do ramo de escritórios, correspondendo a 18%. A associação disse não ter dados de períodos anteriores, ampla oferta de transporte e acessos viários, diversidade de serviços, conexão de internet e energia relativamente estáveis, compõem vantagens há muito tempo presentes na região. A novidade no pacote é a possibilidade de usufruir dessa infraestrutura com custo mais baixo, além da disponibilidade de espaços a preços mais acessíveis do que em áreas estruturadas das zonas Oeste e Sul. A Prefeitura de São Paulo e Câmara Municipal têm aprovado ou ampliado diferentes benefícios que vão desde a aplicação direta de recursos na modernização de edifícios, isenção parcial de IPTU e redução de 5% para 2% da alíquota do imposto sobre serviço para alguns segmentos empresariais. O índice oficial de inflação de junho foi de 0,21%, menos da metade do mês anterior. Dos 9 itens pesquisados pelo IBGE, 7 registraram alta. Os alimentos continuaram exercendo maior peso no cálculo do IPCA. Mesmo com a baixa, o acumulado de 12 meses subiu para 4,2%, quase no teto da meta de 4,5%. O que chamou a atenção dos economistas no resultado da inflação em junho foi o comportamento dos preços da alimentação. Subiram no país inteiro, mas em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, houve uma queda média de 0,14%, mesmo com o estado enfrentando um tumulto até para o escoamento das cargas, com estradas interditadas por causa das enchentes. Deu quase tudo certo, com a união de esforços dos governos municipais, estaduais e federal, com decretos de incentivos fiscais de alguns itens, principalmente da cesta básica. Dos 5 produtos com maior contribuição na alta dos preços, o leite longa-vida e a batata inglesa ficaram entre os mais caros, devido à queda na produção no mês de maio, assim como o café e o arroz. Já no sentido contrário, houve queda nos preços da cenoura e da cebola, o que é recomendável prestar atenção daqui para frente no preço de alguns produtos relevantes para todo o país, principalmente o leite e o arroz. O normal é o Rio Grande do Sul produzir 70% de toda a safra brasileira do grão. O resultado da inflação abaixo do esperado pelo mercado deu o tom dos negócios nesta quarta-feira, um dia depois do feriado em São Paulo. O dólar subiu e desceu várias vezes, mas fechou o dia em estabilidade, com a mesma cotação de ontem, de R$ 5,41 na venda. E na Bolsa de Valores de São Paulo, o pregão também foi estável, aos 127.218 pontos. E o Banco Central registrou o 6º vazamento do ano de dados no Pix. Foram quase 40 mil chaves. Segundo o Banco Central, as senhas e saldos não foram invadidos. O que os hackers conseguiram foram dados como CPF, número de conta e dados cadastrais, o que não permite a movimentação de dinheiro. O caso teria ocorrido por falhas pontuais nos sistemas de segurança que deverão ser reforçados. As pessoas afetadas serão notificadas por meio do aplicativo ou telemarketing da instituição. O Banco Central recomenda que qualquer outra tentativa de contato seja ignorada.
São Paulo é uma das cidades com o metro quadrado mais caro do Brasil nas regiões mais ricas. As coberturas mais caras da capital são verdadeiras mansões no topo de edifícios localizados em bairros nobres. Com preços que chegam a 140 milhões de reais, essas propriedades oferecem vistas únicas da cidade, privacidade e qualidade de vida, aliando o melhor de uma casa e de um condomínio vertical. De acordo com o levantamento exclusivo feito pela imobiliária de luxo, os preços das coberturas mais caras da capital paulista ficam entre 50 milhões e 140 milhões de reais. À venda, as propriedades pertencem a apresentadores de TV e empresários bem-sucedidos. A cobertura mais cara de todas é o triplex, que fica no topo do edifício St. Paul e pertence ao apresentador Fausto Silva, o Faustão. O imóvel foi comprado pelo valor estimado de 35 milhões de reais em 2018. Situada no Jardim Europa, a cobertura tem 1.500 metros quadrados com piscina privativa e 20 vagas de garagem. O condomínio tem piscina com design italiano e lazer completo, com quadras de tênis com saibro. É uma verdadeira mansão nas alturas. E veja a seguir, cúpula da OTAN considera irreversível a entrada da Ucrânia na organização. E o ex-presidente Donald Trump desafiou Joe Biden para um novo debate, enquanto engrossa o coro para que o atual presidente desista da candidatura à reeleição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira um pacote de ações com a previsão de investimento de mais de 425 milhões em programas voltados a catadores. Durante discurso, o petista fez cobranças pela execução dos recursos e por maior participação de ministros nos conselhos criados pelo governo. O governo anunciou um edital para retomar o programa Cataforte com um subsídio de 103,6 milhões feitos por bancos públicos e ministérios. A ação tem o objetivo de fortalecer e estruturar cooperativas e associações de catadores de recicláveis. A Caixa Econômica Federal, o BNDES e o Banco do Brasil investirão 75 milhões para diagnósticos socioeconômicos, assessoria técnica, aquisição de equipamentos e modernização da infraestrutura. Segundo o governo, há cerca de 800 mil catadores em atividades no Brasil, sendo mais de 2/3 catadoras. Já o Ministério do Meio Ambiente anunciou a regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem com incentivos fiscais e benefícios para projetos que impulsionem a cadeia produtiva da reciclagem. O decreto cria o Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem e os fundos de investimentos para projetos de reciclagem, com uma previsão de renúncia fiscal de 306 milhões no primeiro ano. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, explicou que a regulamentação da lei permitirá que pessoas e empresas destinem parte do imposto de renda para apoiar projetos de reciclagem nos moldes da lei que incentiva projetos culturais. A dedução possível, segundo a ministra, será de 1% para a pessoa jurídica e 6% para a pessoa física. Uma estratégia de combate ao mosquito da dengue com larvicida virou política nacional. O objetivo é reduzir a população de insetos, sobretudo nas grandes cidades. O Ministério da Saúde divulgou uma nota que estabelece a ampliação da estratégia criada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para o combate ao mosquito Aedes aegypti. A expectativa é de que a transformação da medida em política pública de abrangência nacional contribua para reduzir as populações do inseto e a ocorrência de doenças como a dengue, zika e chikungunya, principalmente em cidades maiores. A estratégia envolve as chamadas estações disseminadoras de larvicidas. Potes com 2 litros de água são distribuídos em locais onde há proliferação dos mosquitos. Em busca de um local para depositar seus ovos, as fêmeas se sentem atraídas pela água parada. Mas antes de alcançarem a água, elas são surpreendidas por um tecido sintético que recobre os potes e que está impregnado do larvicida piriprocifeno. A substância adere ao corpo das fêmeas que pousam na armadilha e dessa forma elas mesmas levam o larvicida para os próximos
criadouros que encontram, afetando o desenvolvimento dos ovos e as larvas ali depositados. A estratégia deve ser expandida gradativamente pelo país, começando em 15 cidades, escolhidas com base em alguns critérios. Os pesquisadores consideram que a estratégia permite superar algumas barreiras enfrentadas por outros métodos de combate às populações de mosquitos, já que é possível alcançar criadouros situados em locais inacessíveis e indetectáveis. Agir rápido é fundamental para o homem do campo que perdeu a máquina agrícola para traficantes, que vão utilizar o equipamento na troca por cocaína na fronteira do Brasil com o Paraguai. A polícia fica atenta, mas a ajuda da própria vítima ajuda muito. É o que vamos ver na terceira reportagem da série O Ouro Verde do Tráfico. A possibilidade de recuperação de um produto furtado ou roubado é maior nas primeiras horas após a ocorrência do fato. O mesmo vale para maquinários agrícolas levados por traficantes na fronteira. Mas, para isso, é preciso agir rápido, ter estratégia e saber usar as ferramentas certeiras como o Sinal Agro, Sistema Nacional de Alarmes para o Agronegócio, implantado pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal. O Sinal Agro funciona 24 horas por dia. A ocorrência registrada pela vítima via internet fica disponível em tempo real para as equipes da PRF de todo o país. Mas o sistema vai além. Assim que a denúncia entra no banco de dados, um alarme é disparado para todos os policiais rodoviários que estão em um raio de 200 quilômetros de onde o crime aconteceu. O passo a passo para ter acesso ao sistema é fácil, como explica esse policial. O processo ele é muito simples, tá? Ele dura de 2 a 5 minutos. O informante ele vai passar aqui os dados: nome, CPF, documento, telefone, e-mail, endereço certinho, o local de onde você é, né? E essas informações são fundamentais para que a gente tenha acesso a você no caso de uma recuperação do veículo. Para quem tem dúvidas ou dificuldades de acessar a internet, o caminho é ligar o quanto antes para o número de emergência da PRF, o 191. Vale lembrar que o registro no Sinal Agro não substitui a necessidade do boletim de ocorrência na Polícia Civil. O produtor rural deve se deslocar até uma unidade da Polícia Civil, qualquer delegacia, a delegacia mais próxima, e registrar o boletim de ocorrência, né? Porque a partir desse boletim de ocorrência também vai ser difundido ainda mais a situação, principalmente a difusão para a nossa delegacia especializada, né, que fica em Campo Grande, que é a Deleagro, que tem a finalidade de combater crimes rurais. Então, nessa difusão entre todas as unidades, inicia-se aí a investigação, né, que é o trabalho da Polícia Civil, é o trabalho repressivo, investigativo, para tentar aí identificar os autores e recuperar os bens, né? Mas todo esse procedimento ele deve ser tomado imediatamente após a constatação. Quanto mais rápida é a comunicação à polícia, são as maiores chances de recuperar o bem. Existem ainda outras formas de proteger a propriedade contra os furtos e roubos de maquinários. É o caso do monitoramento feito pela Polícia Militar Rural, que tem mais de 9.000 fazendas cadastradas e vigiadas 24 horas por dia. Você vai ver como funciona o sistema e o que as fabricantes de máquinas agrícolas têm desenvolvido de tecnologia para rastrear esses equipamentos na próxima reportagem da série Ouro Verde do Tráfico. E nos Estados Unidos, importantes financiadores da campanha de Joe Biden anunciaram a suspensão de doações para a campanha do democrata. O motivo para isso foi o desempenho do presidente americano no primeiro debate contra Donald Trump.
Importantes financiadores do Partido Democrata estão cortando doações à campanha de Joe Biden como forma de pressioná-lo a desistir de disputar a reeleição. O desempenho desastroso do presidente americano no debate com o Donald Trump tem preocupado os doadores. Entre eles, o ator americano George Clooney, que pede para Joe Biden deixar a disputa presidencial. Em um artigo de opinião do New York Times, o ator, que é um grande doador do Partido Democrata, criticou abertamente o estado atual de Biden, mas também reforçou sua admiração pelo presidente, dizendo: "Eu amo Joe Biden como senador, como vice-presidente e como presidente. Eu o considero um amigo e acredito nele. Acredito em seu caráter e acredito em sua moral. Nos últimos 4 anos, ele venceu muitas das batalhas que enfrentou." E acrescentou: "Não vamos vencer em novembro com este presidente." Os congressistas com quem ele falou, em particular, compartilhavam dessa opinião. Clooney solicitou aos principais democratas que peçam a Biden que se afaste voluntariamente. Segundo o ator, o Joe Biden, com quem estava há 3 semanas na arrecadação de fundos, não era o Joe Biden de 2010. George Clooney foi a atração principal de um evento de arrecadação de fundos em 15 de junho, com Biden e o ex-presidente Barack Obama, que arrecadou cerca de 28 milhões de dólares para sua campanha de reeleição. Diante desta turbulência democrata em torno de Biden, os republicanos da Câmara, que observam os democratas debatendo o futuro político do presidente, estão felizes por estarem à margem de uma briga interna que tem o potencial de enfraquecer Biden e seu partido. Como forma de ironia, o ex-presidente Donald Trump reapareceu para desafiar Biden novamente para outro debate e jogar uma partida de golfe de 18 buracos, valendo $1 milhão. As nações que compõem a Organização do Tratado do Atlântico Norte estão em Washington para uma reunião de cúpula na semana que a Aliança Militar celebra 75 anos. Os aliados da OTAN se comprometerão a apoiar a Ucrânia em um caminho irreversível para a integração e pedirão à China que cesse todo o apoio à Rússia contra Kiev. Nesta quarta-feira, os 32 países concordaram em declaração conjunta que Kiev está em um caminho irreversível para a plena adesão à OTAN. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem pressionado pela integração à organização, que considera um ataque a um membro como um ataque a todos. A China tornou-se um facilitador decisivo do esforço de guerra da Rússia na Ucrânia, e Pequim continua a representar desafios sistêmicos para a Europa e para a segurança, segundo o comunicado que está sendo desenvolvido na cúpula da OTAN em Washington. Os países da OTAN pretendem fornecer à Ucrânia um financiamento mínimo de 40 bilhões de euros no próximo ano e estabelecer um mecanismo para coordenar a entrega de equipamentos militares e treinamento para a Ucrânia, de acordo com o comunicado. Os aliados se comprometerão a apoiar a Ucrânia em seu caminho para a plena integração euroatlântica, incluindo a adesão à OTAN. Um convite para se juntar à aliança será estendido a Kiev quando os aliados concordarem e as condições forem atendidas. O esboço também discute a importância do Indo-Pacífico para a OTAN, já que os acontecimentos lá afetam diretamente a segurança euroatlântica, e a aliança saúda a cooperação reforçada com os parceiros da Ásia-Pacífico para apoiar a Ucrânia. A aliança também está preocupada com os desenvolvimentos das capacidades e atividades espaciais da China e pede que Pequim se envolva em discussões sobre a redução de riscos estratégicos. Os aliados da OTAN estão dispostos a manter canais de comunicação com Moscou para reduzir os riscos e evitar uma escalada, de acordo com o documento. Os países da OTAN se reúnem de terça a quinta-feira em Washington para marcar o 75º aniversário da aliança. A Ucrânia pretende convencer os cidadãos em idade de combate que moram em outros países europeus a se alistarem nas Forças Armadas com a criação de uma unidade chamada Legião Ucraniana, que será treinada na Polônia, anunciou o ministro da Defesa do país de Volodymyr Zelensky. Kiev, com o exército esgotado após 2 anos e meio de invasão russa, tenta reforçar suas fileiras. As autoridades ucranianas intensificam a mobilização interna no país,
em parte graças a uma nova lei aprovada em maio. A chamada Lei da Mobilização facilita a identificação de potenciais recrutas do país e oferece incentivos, como bônus em dinheiro para comprar uma casa ou um carro. E veja a seguir, depois de 10 anos de pesquisa, foi apresentado no Reino Unido um dinossauro que viveu na Terra há 125 milhões de anos. E como hoje é dia da pizza, não faltam opções no cardápio, que inclui até de feijoada ou de mussarela com fios de ouro. Depois de 11 anos e meio, a Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, começou a ser demolida para dar lugar a um memorial. O local foi palco de uma tragédia que deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridos. Mesmo com o tempo chuvoso e baixa temperatura, familiares das vítimas do incêndio de 2013 compareceram a um ato que marcou o início da construção de um memorial. No local onde funcionava a Boate Kiss, a demolição da casa noturna acontece 11 anos e 6 meses após o incêndio que deixou 242 pessoas mortas. A solenidade de demolição do prédio, no centro de Santa Maria, começou no estacionamento do mercado em frente ao prédio, mesmo local usado como base de operações na noite da tragédia. Ao final, familiares foram chamados para a frente da boate e soltaram 242 balões brancos. O letreiro que estava suspenso no local original foi lentamente removido, dando início oficial à demolição. O prefeito da cidade de Santa Maria, Jorge Pozobon, disse que o memorial vai ser um símbolo para não esquecer a tragédia, para que nunca mais se repita. O incêndio na Boate Kiss aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, após o uso de artefatos pirotécnicos dentro da casa noturna. As faíscas atingiram a espuma de isolamento sonoro localizada no teto do local. O fogo se alastrou rapidamente, gerando uma fumaça tóxica. A estrutura do memorial contará com um jardim naturalista circular de flores e um auditório. Ao redor, haverá 242 pilares de madeira, representando cada uma das vítimas. Empresas de material esportivo gastam milhões todos os anos em patrocínios nos uniformes de futebol. Mas isso vale muito a pena. O futebol é uma gigantesca máquina de dinheiro que vale bilhões de reais, começando com a venda de camisas. O marketing esportivo nos uniformes é uma fonte bastante lucrativa de renda para os times de futebol. A Adidas fornece material esportivo para a Associação Alemã de Futebol há 70 anos. Após a Nike se prontificar a gastar muito mais com a equipe alemã do que sua concorrente, a empresa americana venceu a concorrência e substituirá a Adidas como fornecedor oficial a partir de 2027. Não está claro quão altos serão os valores envolvidos. As partes optaram por manter a confidencialidade, segundo a associação. Segundo relatos de veículos como a revista empresarial alemã Handelsblatt, a Adidas teria pago recentemente 50 milhões de euros, o equivalente a 305 milhões de reais à DFB, sendo que a Nike deverá investir o dobro disso no futuro. Valores ainda mais altos são pagos para os grandes times. A Adidas ampliou seu contrato de 10 anos com o Manchester United, da Inglaterra, por um valor estimado em 120 milhões de euros, cerca de 725 milhões de reais, sendo que no caso do Real Madrid, a empresa paga em torno de 150 milhões de euros, o que na moeda brasileira é o valor de 907 milhões de reais. Essas somas tão altas se devem ao fato de os clubes jogarem ao menos 4 vezes mais do que as seleções nacionais, o que faz com que suas camisas sejam vistas com frequência maior nos campos de futebol. As parcerias com as grandes associações de futebol não satisfizeram as expectativas dos fabricantes num período de 15 anos. A plataforma alemã de comparação de preços de produtos e serviços, Check24, não é um dos maiores patrocinadores da Eurocopa. Sem pagar dinheiro algum à DFB, o portal conseguiu se envolver nos negócios do futebol com uma ideia. É bastante simples: distribuir camisas da seleção alemã, não importando o fato de elas não terem o logo da DFB. Essas camisas possuem a águia símbolo da República Federal da Alemanha e o logo da empresa de materiais esportivos Puma. No peito, em tamanho grande, aparece a logomarca do Check24.
Os interessados pagaram pelas camisas com seus dados pessoais, endereço, telefone e e-mail, ao baixarem o aplicativo da plataforma em seus celulares. Depois de receber as informações, a empresa enviava as camisas. Após distribuir em torno de 5 milhões de unidades, a Check24 encerrou a campanha. O fundador da plataforma, Henrik Blaze, afirmou à revista Finance Forward que esta foi a maior campanha de marketing já realizada pela empresa, e assim está garantido o lucro da marca. O argentino Ramon Dias foi anunciado hoje como novo treinador do Corinthians. Ramon estava sem clube desde o mês de abril, quando deixou o Vasco, justamente o time que hoje derrotou o Corinthians por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Mais um motivo para o novo treinador do Timão começar amanhã mesmo a trabalhar para tentar mudar a situação. E um estudo revelou uma nova espécie de dinossauro que viveu há 125 milhões de anos, mais de 10 anos depois do início da investigação. Com 149 ossos encontrados, esse é um dos mais completos fósseis que já foi descoberto no Reino Unido. A descrição do animal é o resultado de anos de trabalho. Quase 150 ossos foram desenterrados, tornando-o, ao que tudo indica, o dinossauro mais completo encontrado no Reino Unido nos últimos 100 anos. A espécie Comptonatus chasei foi nomeada em homenagem ao paleontólogo Nick Chase, que, em 2013, descobriu os fósseis na ilha de Wight, a cerca de 140 quilômetros de Londres. Chase, no entanto, não pôde acompanhar a conclusão do estudo, publicado na terça-feira, na revista científica Systematic Paleontology. Ele morreu em 2019, vítima de um câncer. O animal foi identificado como herbívoro, a classificação das espécies que se alimentam de algas e plantas, e faz parte do grupo Iguanodonte. Dinossauros desse mesmo grupo já foram localizados no Brasil, onde hoje fica o estado da Paraíba. O Comptonatus chasei pesava aproximadamente 1 tonelada, peso similar a algumas espécies de hipopótamos, e os pesquisadores acreditam que ele tinha cerca de 6 anos na data de sua morte. Os ossos teriam sido enterrados sob plantas, rochas e outros detritos, o que contribuiu para sua preservação ao longo dos anos. Descobertas recentes sugerem que temos negligenciado o fato de que os iguanodontes eram relativamente diversos. Não está claro se isso ocorre porque eles evoluíram mais rápido do que se pensava, ou se muitas espécies conviveram lado a lado. Esta é a próxima grande questão que os pesquisadores tentam responder para entender esses dinossauros. Tudo bem que estamos no meio da semana, mas não dá para perder o Dia Mundial da Pizza, uma iguaria muito consumida no país. Os brasileiros compram nada menos do que 1 milhão de unidades por dia e, com tantos pedidos, não podem faltar opções. Até algumas meio esquisitas, como pizza de feijoada ou sofisticadas, como de mussarela com fios de ouro. 10 de julho é nesta data que se homenageia a iguaria italiana, que há séculos conquista paladares ao redor do mundo, que tem um significado especial no Brasil. A pizza se tornou uma parte essencial da cultura culinária nacional, tornando-se indispensável na rotina de muitos brasileiros. Números apontam que no Brasil, cerca de 1 milhão de pizzas são consumidas por dia. A data comemorativa foi instituída em 1985 pela Secretaria de Turismo de São Paulo. O Dia da Pizza foi criado para celebrar o sucesso de um concurso estadual que escolheu as melhores receitas de marguerita e mussarela. E desde então, a comemoração se expandiu e consolidou-se em todo o país, refletindo o amor dos brasileiros pela comida. Segundo dados da Associação Pizzarias Unidas do Brasil, só na capital paulista existem mais de 4.400 restaurantes dedicados à receita, o que representa 13% de
toda a operação nacional. A pizza no Brasil não só preserva as tradições italianas, mas também incorpora sabores e ingredientes locais, criando versões únicas e diversificadas. Em Niterói, no Rio de Janeiro, o sabor feijoada já é visto com naturalidade. Alguns outros, diferentes, como mussarela com folhas de ouro, também estão conquistando o paladar dos admiradores da pizza. Para comemorar a data, diversas pizzarias, restaurantes e até mesmo redes de supermercados prepararam promoções e eventos especiais. Em São Paulo, uma das mais famosas pizzarias, eleita a 4ª melhor do mundo, irá homenagear uma das mais antigas da capital paulista, recriando o sabor que ganhou o nome do estabelecimento, a Castelões. O sabor ficará disponível por 1 mês. Ela pode ser de mussarela ou calabresa, frango com catupiry ou parmegiana. Não importa o sabor, o que vale é aproveitar esse dia comemorando com amigos e família e uma bela fatia da pizza favorita. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite e fique na paz.